Filtros na sua API REST do jeito fácil. Hoje eu vou mostrar como fazer um filtro poderoso e flexível no endpoint GET da sua API, usando Nest.js e TypeORM de uma forma mais limpa e prática. Vou te dar um código pronto para você plugar no seu repositório e sair usando. Então vamos lá, bora pro vídeo. Hoje nós vamos ver como fazer esse filtro dentro da estrutura de projetos que a gente já vem trabalhando, mas que você também pode copiar e colar dentro do seu próprio projeto com TypeORM. Não deixa de dar uma olhada nos vídeos anteriores para você entender o que está rolando nesse projeto que a gente está construindo e que eu estou entregando de presente aqui para você usar nos seus próprios projetos. Nós vamos ver aqui uma API de filtros que funciona para agregados complexos, que tem entidade aninhada, ou seja, com vários níveis de objeto um dentro do outro, igual aqui tem a nossa user, que é uma raiz de agregado, contendo várias user skill. Então a gente vai poder filtrar por um usuário que tem um e-mail que termina com @gmail.com, que tem gerente igual a nulo, ou que tem um gerente específico, ou ainda por usuários que tenham skill, habilidades, com um score que seja maior ou igual a 7, por exemplo, vai. E a gente vai fazer isso de um jeito elegante e simples, só expondo esse filter aqui no nosso controller e repassando ele para o método findAll da nossa user service. Acabou, ele resolve o resto. A gente sabe que implementar filtro dinâmico numa API REST é um desafio, principalmente quando a gente fala de agregados, ou seja, essas entidades que têm outras entidades dentro. Se você for usar abordagens tradicionais para filtrar esses agregados, você geralmente vai escrever muita lógica repetida e até confusa lá no seu repositório, vai acabar criando getUserById, getUserByManagerId, getUserByEmail, getUserBySkillId, getUserBySkillScore. Daqui a pouco você tem aquele repositório com 15, 20 métodos de get, sendo que a função do repositório nem é essa. E acaba que a sua API fica suja do mesmo jeito, com vários endpoints que deveriam ser um endpoint só, mais inteligente, que sabe trabalhar com filtros dinâmicos. Então, se você já tentou isso antes, você sabe que fica complicado e fica feio. Os filtros vão se acumulando, os relacionamentos também ficam difíceis de gerenciar, e logo a sua API, que deveria ser limpa, vira uma bagunça. Dificulta muito a manutenção do código para você mesmo e para quem chegar no projeto mais tarde. Mas vem comigo que eu vou te mostrar como que implementa esses filtros de uma forma bem fácil, mantendo seu código organizado, seus endpoints simples, com Nest.js e TypeORM. Então vamos ver aqui o código. Nesse projeto base eu estou emprestando o conceito de raiz de agregado do DDD. É um conceito-chave que representa um grupo de objetos relacionados que tem que ser tratados como uma unidade. O nosso objetivo é poder filtrar por qualquer propriedade dentro do agregado. Por exemplo, nós vamos fazer um filtro colocando um OR para agrupar duas condições, em que pode ser uma ou a outra. Uma condição é que o Manager ID seja nulo. Isso aqui vai virar where Manager ID is null lá no banco de dados. Ou que seja de um gerente específico. Então, o usuário que não tem gerente ou que seja desse gerente aqui, e posso ir mais longe, vou recortar esse filtro, porque eu quero colocar ele dentro de um end, em que eu quero procurar usuários que tenham skill.score maior do que 7, combinando agora com aquela condição que eu vou colar aqui. Resumo dessa história, olha só que legal, me dá todos os usuários que tenham pelo menos uma skill com score maior do que 7 e que não tenham gerente ou sejam desse gerente aqui. Então você já está vendo que você pode filtrar por qualquer campo do agregado, sem ter que definir uma consulta complexa para isso, nem ter que criar um endpoint separado só para essa consulta. A mágica por trás disso está dentro da Domain Shared Apply Filters, que já tem os tipos do TypeScript aqui para te ajudar e que funciona da seguinte forma. Primeiro recebe um filtro que pode ser uma string ou um objeto, daí a gente faz o parse dessa string e verifica se a gente conseguiu obter um objeto válido mesmo, para não quebrar a API se por um acaso o usuário passar um filtro inválido lá na ponta. Para cada uma das chaves do objeto do filtro, a gente verifica se trata de um OR, um AND ou um NOT, chamando daí o Apply Filters recursivamente para ele resolver o filtro que está dentro do OR, do AND e do NOT. Daí, eventualmente, a gente vai cair em uma condição que não é uma dessas três, ou seja, que é um operador de filtro mesmo, e daí a gente vai executar o nosso Apply Condition aqui dentro, que recebe aqui o nome do campo que quer filtrar e o valor do filtro, verifica se o nome da propriedade inclui ponto, que é o que permite a gente navegar entre os objetos. Se tiver o ponto, ele vai aplicar aqui nesse Apply Relation Condition, e daí ele já começa a usar a API do TypeORM para descobrir mais informações sobre a tabela que está sendo filtrada. É claro que em algum momento essa implementação vai ficar mais complicada. À medida que a gente pede para avaliar aqui o operador da entidade relacionada, eu preciso gerar o SQL para o operador específico, ir lá no TypeORM de novo e pegar os metadados da relação para pegar o nome da coluna que junta as duas entidades e daí fazer um subselect para encontrar as entidades relacionadas que correspondem ao filtro, mas uma vez que eu tenha encontrado pelo menos um match, eu volto e retorno o agregado inteiro. Ou seja, dando uma listada aqui nos nossos usuários ainda sem filtro, eu vejo que eu tenho esse usuário aqui com duas habilidades, uma nota 8 e outra nota 9.
se eu pego e faço um filtro aqui, pedindo skills.score maior do que 8 e mando essa requisição, veja que esse nosso usuário foi retornado por completo, incluindo a skill que é nota 8. Mas por quê? Eu estou encontrando usuários que têm pelo menos uma skill com nota maior do que 8. Uma vez que eu dei o match na skill, eu retorno o agregado completo. E é por isso que a gente tem esse subselect aqui, tá? Só para dar uma olhada no cara que gera o SQL para o operador específico. Daí a gente vai fazer um switch para avaliar todos os operadores que a gente suporta. Igual, não igual, né? Diferente. Maior que, maior ou igual. Menor, menor ou igual. Um array que inclui um valor e não inclui um valor, fazer comparação de string com like, like sem diferenciar maiúsculo e minúsculo, nulo e não nulo, between, contains e outros operadores que você pode olhar aí com cuidado até o final. Então a gente acabou de ver que o Apply Filters é uma função complexa, mas porque ela é praticamente um framework de filtros que trabalha com o conceito de agregados do DDD em cima do TypeORM. Mas para você integrar isso aqui no seu código, você só vai precisar passar esses 4 parâmetros que eu já vou mostrar como fazer e todo o resto já está resolvido. Então, se você está começando um projeto agora, eu te convido a dar uma olhada nesse projeto que a gente está construindo, é um projeto base. É só pegar o link dele aí na descrição do vídeo. Recomendo também ver os 2 vídeos anteriores para entender como que esse projeto está estruturado e o porquê das escolhas técnicas que foram feitas nele, mas se o seu projeto já está andando, beleza também. Basicamente, você só vai precisar pegar essa função Apply Filters e integrar ela no seu repositório dessa forma aqui. Eu criei uma classe de repositório base, que já expõe esses 3 métodos de filtro. O que eles fazem? Todas recebem esse filtro que a gente acabou de ver. O filter one só vai retornar uma entidade ou nulo se não encontrar. O filter all vai encontrar todas que derem match. Nesse caso aqui, o filtro é opcional, porque se você não passar filtro nenhum, ele retorna todas as entidades que tem. E o filter exists vai só retornar um booleano se deu match, se existe alguma entidade como aquela que você está procurando. Esses 3 caras chamam essa função aqui, que pega o manager do TypeORM, foi injetado para a gente aqui no construtor, cria um query builder para ele. Como a gente está trabalhando com esse conceito de agregados, e mais uma vez, o agregado é aquele conjunto de entidades que você gerencia de forma única, como um todo, puxa tudo de uma vez, eu estou chamando esse add eager relations, que vai incluir automaticamente um join para trazer as entidades relacionadas, desde que elas estejam marcadas com esse eager true aqui, ó, que é algo que eu recomendo você fazer quando estiver trabalhando com agregados dentro da sua parte de comandos da API, ou seja, a parte que está preocupada em fazer a consistência, tá? Então, voltando, criou o Query Builder, carregou as relações e daí chamou o Apply Filters. Você basicamente precisa copiar o código desse repositório aqui e como que ele está sendo usado, essa Users Repository só está dando extends nessa classe base, passando a user e o data source do TypeORM. Só de fazer isso, na hora que você injetar a sua classe de repositório dentro da classe de serviço, você já pode fazer agora a sua service replicar esses 3 métodos, repassando a chamada para o repositório. Deixa eu fazer um disclaimer importante aqui. Esse projeto base está indo para uma abordagem de trabalhar com o CQRS, que é dividir a sua aplicação logicamente ou até fisicamente em 2 lados, comandos e queries. Como eu já expliquei no vídeo anterior e te convido a dar uma olhada, o lado de comando não está tão preocupado com performance. A principal preocupação dele é consistência. Quem vai se preocupar com performance das queries depois é o lado de queries. Mais para frente eu vou abordar isso nesse projeto base, provavelmente indo para uma abordagem de BFF ou alguma coisa do tipo, mas eu quero reforçar que por enquanto eu estou olhando o lado de comandos e é por isso que eu trabalho com o agregado como um todo, gerenciando ele como se fosse uma penca de banana, usando o eager loading para autocarregar todas as entidades relacionadas de uma vez só e para isso viabilizando o filtro usando o subselect, porque nesse momento eu estou te entregando um repositório que vai te dar mais produtividade para trabalhar com o seu lado de comandos, ou seja, o principal objetivo desse repositório nesse momento é facilitar o seu trabalho dentro da sua classe de serviço para lidar com regra de negócio na hora que você estiver fazendo os seus CRUDs ou implementando outras regras de negócio mais complexas do tipo, se for um e-commerce e eu estiver fazendo uma job que processa todo final de mês a lista de pedidos de cada usuário, trazendo os pedidos que foram feitos e concluídos nos últimos 30 dias e que estão com pagamento certinho, para daí inspecionar os itens do pedido, fazer uma regra de agregação, ou seja, lidar com o agregado de pedido, com base em filtros que são feitos nas propriedades do próprio pedido ou das entidades do agregado, por exemplo, o status de pagamento do pedido. Isso aqui te permite se preocupar com a sua classe de serviço sem ficar enchendo o seu repositório de método customizado, um para cada situação. Lembrando que é para isso que serve o repositório, para sua parte de comandos e não para sua parte de queries. Já larga o like se esse vídeo te ajudou. Agora você sabe como lidar com filtros dinâmicos para os seus agregados de DDD. Trabalhar com agregados agora ficou mais fácil. Deixa aí seu comentário com pergunta, sugestão ou falcãozada. Se inscreve aí no canal, clica no sininho, que as dicas desse projeto base vão continuar. Valeu por assistir e até a próxima!